Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. O nosso convidado, ele é escritor de literatura fantástica, autor da coleção Objetos de Poder. Ele também é criador do curso Como Escrever um Livro de Sucesso, O Poder das Histórias. Marcos Mota, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao podcast. Tudo bem, boa noite, né? Bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que o pessoal estiver assistindo. Obrigado pelo convite, assim, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Cara, que bom, vai ser um papo super legal. E eu já queria, eu tenho não uma dúvida, mas eu quero entender, porque assim, a gente conversa muito com os escritores aqui, e você, além de ser escritor, né, a gente já conversou com vários escritores de fantasia, né, de literatura fantástica, mas você tem um diferencial, talvez, a gente pode falar assim, que é um curso, você, né, também ensina como escrever um livro. E a gente sabe que partir de ser um escritor para alguém que ensina a escrever não é algo tão simples assim. Então eu queria resgatar qual que é o seu começo ali na literatura, até o ponto que você se despertou para escrever e você foi além, né? Você, agora que eu escrevo legal, eu quero passar para outras pessoas também. Conta um pouquinho para a gente isso. Então, rapaz, eu comecei em 2009, foi o ano que eu decidi, assim, eu quero me tornar escritor, né? Uma história bem conhecida, depois, mais para frente, a gente pode falar um pouquinho sobre ela. Passei alguns dias contando historinha para o meu sobrinho, que na época tinha 5 anos de idade. Sim. E ao tentar digitar essa historinha para ele, eu acabei escrevendo o meu primeiro livro, entendeu? Muito legal. E assim, isso veio de uma forma espontânea, o intuito era só fazer uma redação, porque eu tinha saído da faculdade há muitos anos. Então, a última redação que eu tinha feito era para o vestibular, na época, há muitos anos mesmo, meus 20 e poucos anos de idade. Eu já estava com 35, mais ou menos. Então, aquela redação, o que seria uma redação, acabou virando um livro, né? Eu até peguei aqui, esse livro aqui, eu tenho 2 capas diferentes para ele, chama Crônicas de Terran. Esse daqui está até com o nome Cris Rocha, porque essa daqui foi exatamente a boneca que eu enviei para aquele concurso João de Barro aqui de Belo Horizonte. Sei, então tinha que colocar um nome, para não ser reconhecido pelos árbitros ou jurados, não sei como que se chama, né? E aí, essa daqui, o ilustrador fez uma capa bacana, eu gosto muito desse desenho. Sim. E virou um livro de 354 páginas, mais ou menos. Essa formatação está até menor. E a revisora que eu contratei deu pau assim, no livro, né? Na verdade, ela encontrou várias assim, incoerências em relação à criação do personagem. O clímax não ocorria no momento certo. Isso eu fui aprendendo com ela num dia em que eu a convidei para ir lá em casa e de repente eu estava esperando que ela massageasse meu ego, né? Falasse, nossa, sua história está muito boa, seu livro é muito bom. E aí ela começou a me falar. 100%, né? Olha, foi 100%, a gente fala que foi diametralmente oposto do que eu esperava. E naquela chacoalhada que eu recebi naquele dia, eu acabei, lógico que meses depois, né, eu estava com muita raiva da revisora no dia, minha esposa, ela foi um instrumento no dia para me acalmar, porque ela falou assim, mas por que você está com raiva dela? Você pagou uma revisão, né, um valor considerável para uma pessoa que você mal conhece, te dá um feedback técnico, e ela te deu um feedback que não foi aquilo que você esperava, e por que você está com raiva dela? Você pagou por isso, né? E aí, ela virou e falou assim para mim, minha esposa, né? Porque ela estava em casa no dia, era um outro apartamento até menor, então dava para escutar o bate-papo nosso, né? Não tinha como não escutar. Ela falou, olha, eu escutei tudo, a conversa de vocês, e eu faria tudo o que ela pediu para você fazer para melhorar o seu texto. Só que aí eu larguei o texto de lado, eu lembro que eu continuei escrevendo outros livros, né? Quando eu cheguei no 7º livro, aí 3 meses depois daquele encontro fatídico,
eu acabei, assim, entendendo que realmente ela estava certa, né? Tipo assim, eu brinco que eu desci do meu tamanquinho do orgulho, né? Eu falo assim, desci do meu salto alto, eu tinha formado em engenharia, eu nunca tinha me envolvido na área de humanas, letras, jornalismo, que trabalha muito essa questão de gramática, leitura, escrita. Então eu falei, ela entende, então eu tenho que dar o braço a torcer, né? E como eu não tinha nenhum envolvimento pessoal, exatamente, eu não tinha nenhum envolvimento pessoal com ela, nenhum. A gente se encontrava na academia só de vista, e aí numa conversa ela falou que era revisora. Falei, gente, ela não tem motivo nenhum de estar desqualificando o meu texto, não tem motivo, tipo assim, ela está fazendo uma análise realmente técnica, totalmente isenta totalmente imparcial, né? E eu aceitei isso 3 meses depois só, passei 3 meses, assim, bastante chateado, né? E continuei escrevendo. Eu lembro que eu vi uma reportagem do Stephen King, eu li num livro dele, não me lembro onde que eu vi isso, acho que é um dos livros sobre a escrita, se eu não me engano. Sobre a escrita, que ele falava que ele... Esse livro ele é muito bom. Ele escreve... É excelente. E ele falava que ele escrevia, eu não lembro de cabeça, mas era tipo assim, no mínimo 10 mil palavras por dia. Né? No início da carreira dele, todo dia, durante tantos anos, ele escrevia assim, né? E aí eu peguei aquilo para mim e estipulei 2 mil palavras. Eu diminuí bastante a meta, né? Falei assim, vou escrever todo dia. E eu lembro que eu era religioso todos os dias. Podia ser Natal, Ano Novo, Páscoa. Eu podia estar viajando com a família. Eu sentava, isso foi durante 2 anos mais ou menos, ou um pouco mais até. Todos os dias eu escrevia. E aí a gente pensa assim, mas escrevia o quê? Né? Porque a gente não tem tanta coisa para escrever. Aí eu escrevi as coisas do meu dia. Eu não esqueço, eu sempre falo isso nas minhas palestras. Eu lembro um dia que eu fui fazer compra no EPA. Aí eu fui a pé, voltei com a sacola e eu descrevi no meu texto daquele dia, né, a minha ida ao supermercado. Então, assim, isso como exercício, né, como exercício. De aprendizado para o escritor, isso é excelente, você saber narrar uma cena, você saber envolver o leitor com algo cotidiano ali. Para quando você tiver uma ideia de uma história, eu imagino que esse treinamento tem ajudado bastante, né? Eu lembrei de uma coisa aqui, rapaz, mas eu não vou ter esse livro aqui agora. É um caderninho meu. Eu tenho um caderno da época, mais ou menos eu comecei em 2009, devia ser de 2012, mais ou menos, 2010, 2012. Eu estava em Ipatinga, na casa de uma cunhada minha, estava com a minha sogra e eu estava lendo O Senhor dos Anéis. E aí eu queria descrever cenários como o Tolkien. Eu pedi para minha sogra falou que conhecia o pessoal da prefeitura de Ipatinga, que era responsável pelo paisagismo da cidade. Nós fomos no local para a pessoa me dar uma aula sobre vegetação, plantas, as plantas de médio porte, baixo porte. E nesse caderno, eu lembro que eu anotei, eles me deram um livro de presente sobre plantas e tudo mais. E nesse caderno, ele é um caderno tipo esse daqui, ó, eu tô com um aqui, mas não é esse não. Esse daqui é um caderno de atividade da minha filha. Eu tenho, assim, descrições de ambientes. Aí eu tenho várias descrições tiradas de vários, tudo à mão. Descrições como é que fala assim, dia, de noite, descrição de dia. O dia durante o dia, o dia durante a noite, entendeu? Aquela coisa assim, tipo, a lua como um prato, entendeu? Se estendia no céu como um prato branco, metáforas, comparações, tudo anotado, assim, que eu lia em algum livro, eu anotava ali. Descrições de personagens, aí tá lá, descrições de personagens masculinos, descrições de personagens femininos. No caderno eu tenho essa divisão. E eu guardei esse caderno, ele tá em algum lugar aqui. E aí foi. Quando eu escrevi o 7º livro, aqueles 6 primeiros livros, eu mandava para a editora aquela jornada clichê de escritor receber não. Isso é clichê, não adianta. Todos nós, quando estamos começando, eu acredito que a maioria, pelo menos 99%, né, vamos falar assim, a gente recebe não de editora. Né? Nós estamos iniciando a carreira. Eu, por exemplo, não sabia nada sobre mercado editorial. Eu não fazia ideia de como que acontecia para um livro estar na prateleira de uma livraria. Eu não tinha noção disso. E estava lá escrevendo livros. Aí, quando eu escrevi o 7º livro,
que a minha revisora, né, ela me acompanhou durante esses anos, 2009 a 2015, que ela leu, ela falou, olha, o que você vai fazer com esse livro? Se você não publicar, eu vou tirar dinheiro do meu bolso para publicar. Era o Enigma dos Dados, entendeu? Esse livro aqui, ó. Essa daqui é a capa, quando ele foi lançado pela editora Lê aqui. A primeira versão dele é essa aqui. Eu paguei uma bagatela de quase R$8.000 por 1.500 exemplares para Novo Século, uma editora de São Paulo. Então eu paguei, foi uma publicação paga. Né? Sim. A gente pode desenvolver a conversa dentro desse tópico, né, para eu chegar na questão do custo, tudo bem? Pode. Não, esse pode é um ponto ser? Bem interessante. Pode, então. Esse é um ponto bem legal, Marcos, porque acaba que é um caminho que muitos escritores seguem e acreditam que é a única forma de ser publicado de forma independente, assim, que é pagando. Né? E acaba que recebe, sei lá, 2, 3 orçamentos e acaba que fecha, mas se frustra. Não é que se frustra, mas já coloca uma carga, uma pressão do tipo, eu tenho, no seu caso, né, 1.500 cópias, eu tenho que... É um custo ali de R$8.000, então você já começa você lança o livro meio desanimado, né? Porque, pô, exato. Como que eu vou ter então, esse aí, volta, né? eu quero falar sobre isso, porque na época que eu fechei esse contrato, que eu lancei esse livro, então essa foi a primeira capa, né, do Enigma dos Dados, eu não sabia nada, nem sobre a editora, nem sobre nada. E aí, aqui tem um cachorro do vizinho latino, não sei se vai sair na gravação aí, mas tá bom. O que acontece? Eu comecei a frequentar fóruns de escritores, exatamente nessa época. Aí eu frequentando esses fóruns, né, principalmente do Facebook, eu descobri vários escritores que também fizeram esse tipo de publicação paga, e eles, assim, eles detonavam a editora nos fóruns, eles reclamavam de várias coisas, né, tipo assim, a editora prometia colocar o livro em todo o Brasil, aí a gente descobria que colocava em todo o Brasil como? Num site. E aí o Brasil inteiro poderia entrar no site para comprar o livro. E a gente imaginando assim, vai colocar em todas as livrarias, né? É muita ingenuidade, né? Da minha parte, ou de quem pensa assim, eu via porque eu não entendia como funcionava essa cadeia produtiva do livro, entendeu? E aí, uma coisa que eu determinei para mim foi o seguinte, eu não vou falar mal de editora em rede social. Não vou falar mal de nada, na verdade, em rede social. Isso foi uma coisa que eu determinei para mim. E eu percebia que assim, era muito comum escritores que estavam querendo ganhar o mercado, estar no mercado, e eles tendo uma atitude que eu determinei assim, eu não vou ter essa atitude. Foi a primeira coisa. Mas eu fiquei com aquele monte de caixa de livro em casa, parado. Aquele monte de caixa, tipo, o quarto está até aqui do lado. E aí eu falando, como é que eu vou fazer agora? Né? Eu saí batendo de porta em porta, né, procurando o supermercado, quem que colocava os livros naquelas gôndolas do supermercado. Aí me passava um telefone da pessoa, eu ligava, a pessoa me passava um e-mail do distribuidor, eu mandava o e-mail e não recebia notícia. Ninguém respondia. Eu ligava para livrarias para negociar, tem um livro, aí quando eu falava que eu não era editora, que o meu livro eu paguei, é uma publicação paga, mas eu tinha os livros que eu levava, aí a pessoa não fazia negócio. Eu consegui uma ou outra, mas aí eles me pediam nota fiscal. Eu não conseguia emitir nota fiscal. Eu já tive que emitir nota fiscal pedindo para alguém do setor que eu comecei a conhecer, você consegue? Aí a pessoa me cobrava um valor para poder emitir aquela nota fiscal. Então o preço do livro, obviamente, tinha que aumentar um pouquinho. Então, assim, foi um começo que eu acho que todos nós, a maioria de nós, pelo menos, se identifica, né? Sim. E foi assim, até que um livreiro aqui de Belo Horizonte, eu tinha deixado, quando eu comecei a distribuir meu livro, deixava meu telefone, né? Eu falei assim, com um dos empregados ali da Feira do Livro, falei assim, aqui, eu queria vender meu livro aqui, quem que é o dono? A fulana, eu deixei um livro autografado para ele, entrega para ele, conversa com ele. E passaram-se 3 meses depois que eu deixei esse livro, e deixei em vários locais. 3 meses depois, essa pessoa me liga, né? Ele me liga, eu até chamo ele hoje, eu chamo de padrinho, porque ele, assim, me apadrinhou. Ele abriu as portas do mercado para mim. Legal. Ele me ligou, ele falou, estou em São Paulo,
eu me lembro que eu estava nessa sala, exatamente nessa sala aqui, o telefone tocou, e ele falou assim, eu estou em São Paulo, eu estou lendo o seu livro, e eu gostaria de colocá-lo para como é que fala? Para vender na minha feira. E aí, eu virei para ele, na hora que ele falou isso, eu falei assim, tem uma coisa, eu não emito nota fiscal. Aí depois eu virei e falei assim, tem outra coisa, eu não tenho editora. Cara, aí eu parei por um momento, na minha mente, coisa de segundo, eu falei assim, ninguém nunca se interessou em vender o meu livro. Na hora que uma pessoa me liga, eu, o idiota, começo a colocar um monte de problema para essa pessoa vender. Cara, eu comecei a colocar os problemas que eu encontrei anteriormente. Aí eu falei, cara, eu não emito nota fiscal, eu não tenho editora, eu não sei. Aí eu parei num minuto, eu virei para ele e falei assim, olha aqui, o que a gente precisa para o meu livro estar na sua feira? Ele falou, você coloca quanto que você precisa ganhar e aí eu coloco o preço que eu vou vender para eu ter o ganho meu, né? Sim. Aí eu, fechado. Ele falou, leva o livro em tal local, entrega para um funcionário meu, um empregado meu que está lá da firma, porque ele estava em São Paulo, e cara, quando ele colocou na feira, não foi imediatamente, né, que o livro começou a ser conhecido, mas o que aconteceu? Aconteceu uma coisa que, nesse meu curso, agora a gente já começa a falar do curso de escrita, uma das aulas que eu chamo a aula inicial, a teoria do requeijão. Depois eu explico essa teoria do requeijão. Foi o seguinte, um aluno comprou o livro lá na feira, ele leu, ele ficou na barra da professora para a professora ler o livro. Professora, olha esse livro aqui. Professora, olha que livro legal. Porque eu comecei a buscar com os professores como é que você conheceu o meu livro. Porque no primeiro ano de 2015, no final do ano, eu tinha 3 ou 4 escolas que tinham adotado meu livro. E aí eu perguntava para os professores, como que você descobriu o meu livro? Porque meu livro, ele estava em 3 sites que a editora colocou. Eu acho que era... Na época não era a Amazon, não. Eu não lembro os sites. Submarino e mais uns 2 lá. E aí, a escola me ligava, entrava em contato porque encontrava o meu site. No meu site tem o meu e-mail. Falava assim, olha, nós não estamos encontrando o seu livro em lugar nenhum. Como nós fazemos para adquirir? Aí eu falava assim, é comigo mesmo. Me fala quantos exemplares você precisa que eu levo aí. Sim. E eu levava. Levava e a gente fazia, algumas escolas pediam notas fiscais, né? Aí eu fazia aquele esquema que eu te falei. E começou assim. Quando chegou em 2016, no final de 2016, tinha mais ou menos 16 ou 18 escolas na grande BH que tinham adotado meu livro. É muita escola, é muita. É muita coisa. Só na região de BH, né, metropolitana, é muita coisa. Sim, foi. Eu lembro que na época foi assim, porque eu tenho um arquivo de Excel, né, com os dados. E aí, mas só que, eu não me lembro se foi em maio, teve a Bienal do ano, a Bienal do Livro, em 2016, aqui. A última, acho que antes da pandemia, se eu não me engano. E aí, na Bienal do Livro, de BH, de Minas, eu lancei o segundo livro, do meu bolso. E no final de 2015, eu produzi esse livro aqui, O Enigma dos Dados, tudo produzido por mim. Porque a editora de São Paulo falou assim, para a gente produzir mais uma tiragem, nós temos que te cobrar agora 10 mil reais. Eu falei, sem chance. Aí o livreiro chegou para mim e falou assim, por que você mesmo não produz o seu livro? Aí eu comecei a pesquisar na internet, como que faz para publicar um livro? Aí eu via lá... Marcos, só para a gente, um ponto interessante, né? Pensando mais nos nossos ouvintes, o que é considerado essa produção independente do livro, né? Quais são as etapas, né? O que você considera... quais são os profissionais que você buscou, porque acaba que você vira um gestor do próprio livro ali, né? Você não fez, obviamente, tudo sozinho, né? Você teve que contar com vários profissionais e tudo. Como que foi isso? Então, rapaz, você tocou no ponto exato, tá? Eu estou vivendo isso atualmente, inclusive. Eu virei vamos dizer assim, o coordenador editorial, né? Sim. Do livro. Eu tinha o texto pronto. Aí eu contratei um revisor para revisar o texto, né? Se eu não me engano, foi até a mesma revisora, ela que revisou o livro 2 também.
contratei um diagramador, aí o diagramador, ele também fazia o trabalho de capa, de capista. Então, esse diagramador, ele tanto fez a diagramação do livro, ele tanto diagramou o livro para mim, ficou muito bom, quanto montou a capa. Ele comprou isso aqui num banco de dados, num banco de imagens, né, da internet, não lembro se custou R$80, cento e poucos reais, ele me falou na época, paguei um valor, e aí, revisor, para revisar o texto, você manda o texto para o diagramador, ele faz a diagramação com o miolo do livro e te entrega um PDF do miolo do livro, e o capista, que no meu caso foi a mesma pessoa que fez a diagramação, o capista te entrega um outro PDF com o arquivo para montar a capa do livro. Né? Aberto, assim, eu não entendo. Aberto, tem um brilho aqui em algumas partes, então ele manda, parece que é mais, num arquivo só, são 2 páginas, né? Eu não entendo muito disso, assim, eu entendo o mínimo, né? Mas quando você está com esses 2 PDFs na mão, você sonda a gráfica. E aí eu lembro que eu fiz orçamento, muitos orçamentos. Eu fiz com gráficas de São Paulo, fiz com gráficas daqui. No final eu optei por fazer com gráficas daqui mesmo de Belo Horizonte. Isso final de 2015, aquela tiragem já tinha esgotado, né, da Novo Século. Aí eu fiz mais 1000 exemplares desse aqui. Quando chegou no meio do ano ali na Bienal do Livro de 2016, eu lancei o segundo livro, que é esse aqui, ó. Essa já é a capa da Editora Lê, que é o Cemitério dos Anões. Aí no final de 2016, quando eu já estava com 1000 exemplares desse, e eu já estava com a segunda leva de 1000 exemplares desse, né, de autor independente, eu recebo a ligação, eu estava voltando de uma escola de Betim, eu lembro que eu estava lá, assim, é inesquecível. Eu estava voltando, foi uma escola que foi eu e a escritora Ana Faria, não sei se vocês conhecem, ela é aqui de Belo Horizonte. A gente tinha acabado de dar uma palestra, um bate-papo com os alunos numa escola lá, e aí o telefone tocou, eu coloquei o telefone no acostamento, aí uma pessoa falou, olha, eu sou aqui da Editora Lê, nós estamos com seus livros e a gente gostaria de conversar com você. Aí marcaram um dia e um horário para eu ir lá. Aí eu lembro que eu brinquei aqui em casa, né? Eu falei assim, olha, eu nunca falei mal de ninguém na rede social, de editora nenhuma. Então, se eles estão querendo conversar comigo, não é problema. Eu não tenho problema para resolver com ninguém. Aí eu fui pensando assim, com boas expectativas, e aí não deu outra, né? Cheguei lá, é um dia inesquecível, né? Fui recebido pela Lurdinha, o Alencar, né? O saudoso Alencar. E aí eles receberam... a Lurdinha estava lendo o Enigma dos Dados, e a Lilian, que é responsável pelas capas, né, da Editora Lê, que fez todas as minhas capas, ela estava lendo o segundo livro. Aí foi, né, uma falou o que estava achando, a outra falou também. Foi a primeira vez que eu recebi assim, aquele feedback de pessoas profissionais do mercado. Até então eu tinha feedback de quê? De leitores. Aquele dia foi a primeira vez que pessoas experientes no mercado editorial chegaram para mim e deram feedback. E aí nós sentamos, fechamos o contrato do livro 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. O 1 já estava pronto, o 2 já estava pronto, já estava no mercado, né, como independente. O 3 eu já tinha acabado de escrever. Eu escrevi o 1, 2 e 3, um atrás do outro. Foi assim, não teve descanso assim, de meses para eu começar a escrever o segundo e depois começar a escrever o terceiro. E aí o terceiro, que foi o primeiro livro que a Editora Lê lançou, pegando a produção desde o início, vamos dizer assim, foi A Maldição das Fadas. Então, esses 3 livros aqui, né, eles foram lançados, aí eles fizeram uma tiragem, agora eu tenho que me lembrar, eu não lembro se foi de 4.500 exemplares, 4.500 de cada um. Se eu não me engano, é isso trabalho mesmo. De agora... capa, Marcos, só um parênteses, você colocou as 3 capas aqui, um projeto gráfico maravilhoso, acho fantástico. E exatamente. Quando a gente tá falando de sequência, você bate o olho, mesmo quem não conhece, fala que é sequência, porque é um projeto gráfico, né? Tem uma identidade. Tem uma identidade, exatamente. E um ponto que eu fiquei curioso da sua fala é que, depois de muitos anos, você teve um feedback de um profissional sobre a sua escrita. Né? Lembrando desde a revisora lá atrás. Qual que foi, assim, teve uma evolução, né, de maturidade textual muito grande.
E esse feedback, como que ele caiu para você? Naturalmente, imagino que foi positivo, porque a editora postou e tudo, mas como que foi, né, esse novo feedback? Rapaz, deixa eu te explicar como é que meus livros chegaram à editora ler. Aí eu cheguei lá, obviamente, eu queria saber como que aconteceu, né? Eu sou o tipo de autor. Rapaz, eu sou o tipo de autor que eu até gravei um vídeo hoje, uma live rapidinho no meu Instagram. Eu gosto de me envolver em todas as partes da cadeia produtiva do livro, né? O livro, ele é um produto. Ele é um produto. Depois a gente pode falar um pouquinho disso. Mas aí eu perguntei para Lourdinha assim, como que o meu livro chegou até vocês? Aí ela virou e falou que uma das representantes da editora, né, que promovem o livro nas escolas, ela estava no SESI do bairro São Paulo. Eu tenho até já uma visita programada esse ano ainda para o SESI do bairro São Paulo. E aí a bibliotecária do SESI, a Terezinha, inesquecível, ela mora no meu coração. E ela virou e falou para a representante dali assim: olha, vocês tinham que... Eu acho que o livro era esse aqui, né, essa versão. Vocês tinham que publicar esse rapaz aqui. Ele é um rapaz independente, o livro dele não para na estante e tem aluno que já está lendo pela terceira vez e brigando com outros para ver quem que pega o livro. Legal. Rapaz, a melhor vendedora possível do seu livro, né? A melhor vendedora. Uma pessoa que eu não conhecia, tipo assim, eu conheci ela uma vez que eu fui à escola, né, o SESI, conheci assim de vista rapidamente, pessoa maravilhosa, mas não sabia, eu não imaginava que a gente ia ter todo esse relacionamento, porque ela foi a responsável, né? E ela comentou isso com uma pessoa da editora, essa pessoa levou, né, para a dona da editora, e aí eles me chamaram, entendeu? Para uma conversa. Cara, naquele dia foi assim, sabe, foi um momento mágico, sabe por quê? Eu já tinha recebido proposta de pelo menos duas, que eu me lembro, eu não vou falar grandes editoras, mas editoras de médio porte, tá? Pessoas muito conhecidas, inclusive, no mercado, né? Eu não posso citar nomes aqui, pessoas em que me encontravam em eventos, né? Você estava ali com aquela mesinha de escola, assim, com o seu livrinho ali, vendendo, fazendo propaganda, a pessoa chegava, você que é o Marcos Mota, pegava o livro, achava a capa bonita, falava, nossa, sua capa, sabe, pessoa, e eu vou te publicar. E, rapaz, eu recebia várias, eu já chegava em casa assim, e aí no dia seguinte, quando eu ia tentar ligar para o contato que a pessoa deixava comigo, não respondia mais. Ou a pessoa atendia e falava assim, ela não pode atender. Rapaz, assim, eu já tinha passado, enrolável. Eu passei uma decepção uma vez com uma editora que não é aqui de Minas, é uma editora também considerável, se eu não me engano, do sul do país, médio porte. E a pessoa falou, eu vou te publicar. A pessoa pegou o meu texto, eu mandei o texto no Word para ela, e aí eu lembro que eu estava de férias com a minha família, em Caldas Novas, chegou o e-mail dessa pessoa, porque ela falou assim, eu vou fazer uma leitura crítica. E ela me mandou com as coisas que ela queria mudar no meu livro, Enigma dos Dados. Que nem a editora Lê mudou. A editora Lê pegou o livro que já estava publicado, já estava no mercado e não mudou nada, praticamente nada. Aí ela virou e me mandou o arquivo. Eu lembro que eu estava de férias, eu todo feliz. Poxa, essa editora vai me publicar, né? Quando eu comecei a ler o texto, ela reescreveu, mas reescreveu mesmo. Reescreveu o meu texto com as palavras dela. Assim, é uma ofensa, né? Cara, exatamente. Foi o termo que eu usei para minha esposa, porque, sabe assim, a pessoa pegou palavras sinônimas e substituiu assim, mas, cara, não era assim em uma linha, uma palavra, eram frases inteiras. Ela reescrevia a mesma coisa com as palavras dela e me entregou o arquivo. Aí falou assim, porque a sua forma de escrever não é para o público que seu livro se propõe. E o livro já estava sendo adotado em escolas, eu tinha feedback de professores, que é um feedback melhor validado. Era para o público infantil. Exatamente. Com certeza. Mais de um professor, né? E aí, cara, quando eu li, para eu falar não para ela, foi bem complicado. Essa pessoa falou assim, olha, o seu livro, se você não mudar essa sua escrita, ele não vai alçar voo. Foram palavras da pessoa para mim, na ligação. Sabe assim, eu ouvi aquilo assim, fiquei arrasado, tava de férias,
Então, assim, foi até bom lembrar desse caso, eu nem me lembrava dele. São situações que eu espero que sirvam, né, para o telespectador que pensa em se tornar escritor ou que está aí na peleja, porque assim, a gente ouve muitas coisas, né? Eu aprendi também até mesmo com a minha revisora, porque chegou um momento, eu trabalhei junto com ela trabalhando na revisão dos meus textos mais ou menos 4 anos. Eu comecei a ganhar uma certa, como é que se diz, segurança, porque no início, tudo que ela falava eu aceitava e mudava, tudo. E aí depois eu comecei a ver que não era bem assim. Isso é um ponto importante que você vai amadurecendo como escritor, você vai praticando, você vai escrevendo, você vai tomando essa confiança que você falou, e você tem muito mais argumentos com o passar do tempo para contrapor, né, para contra-argumentar uma pessoa. E é engraçado porque lá atrás você não aceitava, que é normal, tipo assim, não vou escutar essa mulher aqui, ela tá viajando. Aí depois você entendeu que ela sabe muito mais, então você acata quase tudo. Só que lá na frente uma pessoa fala, você tem que mudar tudo. Você fala, não vou mudar não. Meu livro já tá validado, eu confio na minha escrita. É uma evolução. Exato. Né? Você entende? É uma evolução, é uma maturidade que a gente tem que adquirir. E não adianta, a gente adquire essa maturidade recebendo nãos, encontrando situações complexas, complicadas, entendeu? E aí eu comecei a pegar essa situação. Quando o meu livro foi para a editora ler, aí eu já contei isso uma vez também, até numa Bienal. O revisor fantástico, ele também já faleceu, era um senhor bem de idade, excelente revisor, ele cortava todos os meus adjetivos no início das frases. Eu fiz uma pós-graduação 2 anos atrás, sobre produção textual, aí eu estudei estilística, estilo, tudo mais, eu aprofundei, né? E eu comecei a ver. Pós em literatura, em produção textual, literatura e produção textual. Excelente a pós, recomendo mesmo. E aí, rapaz, ele cortava todos os meus adjetivos, porque eu tenho isso, se você pegar e começar a ler meu livro percebendo isso, depois de que você ouvir eu falando, né? Eu costumo escrever assim, por exemplo, né? Completamente disperso, ele se aproximou da janela. Eu coloco adjetivo no início, eu inicio frases com advérbios, né? E geralmente advérbios terminados em mente. Ele eliminava todos. Nas primeiras revisões, ele eliminava todos. E aí eu ia aceitando. Aí eu comecei, porque a gente começa a fazer muita amizade com muitos professores e professoras de língua portuguesa. E como eu não sou formado em letras, mas eu sempre chamo no WhatsApp aquelas pessoas que eu tenho mais afinidade, né? A gente pode entrar no Google, mas eu aproveito que eu tenho alguns contatos, até mesmo para a gente manter um relacionamento. Como é que é isso aqui? O que você acha? E aí algumas professoras começaram a me falar assim, olha, não tem erro nenhum, entendeu? Não tem erro gramatical nenhum, você começar com um advérbio. Então, eu começava a perceber que aquilo era uma questão de estilo do revisor, né? Aí eu já começava a temperar. E não respeitava o estilo do escritor, né? Do escritor, exatamente. E aí eu começava a temperar. Eu começava a ver que realmente eu fazia muito isso, então eu eliminava alguns, mudava alguns e mantinha outros. E aí a gente entrava num consenso, né? Durante a revisão. A coisa tem que ser feita dessa forma, né? Depois que você já tem uma certa maturidade com isso, né? Com o que a gente chama de copydesk também, né? E aí foi indo. Quando chegou, aí em 2016, final de 2016, assinei o contrato dos 3 livros com a editora. Uma coisa que eu achei fantástica, porque eu tinha um plano de 7 livros para a coleção. Só que em 2016, depois da Bienal, eu estava arrasado, porque eu estava gastando muito dinheiro, com livro, e a gente não vê o retorno, porque por mais que você vende o livro, você tem tanto gasto, você tem gasto com gasolina, você tem gasto com o lanche e o almoço que você tem que pagar naquele evento, com a entrada do evento. Assim, eu acho que você faz ideia. Para cobrir os custos, né? Não é. E eu tinha uma coisa para mim, que assim, eu tentava colocar o meu livro o mais barato possível. Então, assim, o meu ganho era mínimo. Muitas vezes eu não ganhava nada. Era a conta para pagar, entendeu? O que eu gastei ali na produção. Então, o que acontecia? Chegou a Bienal, eu lancei o 2º livro, né, pouco antes de eu receber a ligação da editora Lê,
eu estava pronto para desistir mesmo da história. Eu tinha o terceiro livro escrito, como eu te falei, eu escrevi os 3 primeiros na sequência. Aí eu levantei um belo dia, e falei, não vou mais. A minha esposa até perdeu o ônibus para ir trabalhar, na época, ela trabalhava no escritório de advocacia, e ela sentou na cama assim, eu não esqueço desse dia, ela querendo, mas por quê? Eu falei assim, não, porque está muito cansativo, eu tenho meu trabalho na indústria, eu sou pai de 2 crianças que eu também tenho que dar atenção, eu tenho que investir nessa carreira, não dá, não está dando. E eu era o escritor, eu era o editor, eu era o cara que fazia os contatos com todos os, né, os meios da produção, eu era o vendedor e o marqueteiro. Então, assim, realmente não estava dando, eu não estava dando conta. Aí eu decidi que eu ia escrever um 4º livro, porque minha esposa chegou para mim e falou assim, mas os seus leitores que leram 1 e o 2, o 3 e 6, você tem que fechar a história. Então eu ia fechar no 4º livro, isso estava assim certo. Aquele plano de 7 livros, eu reduzi, eu enxuguei a história, falei, no 4º livro eu fecho. Quando a editora Lê fechou o negócio comigo, eu não esqueço também, são os pontos que nos dão fôlego, né? Que nos animam na carreira. Eles marcaram uma reunião, eu lembro todo mundo da editora, assim, uma mesa longa lá na editora, já era uma nova sede, e aí me colocaram para contar minha história, né, para o pessoal, eu contei e tudo mais, expliquei, aí eu cheguei nesse ponto que eu falei, que meu plano era 7 livros, mas como estava muito complicado, eu ia parar no 4º, e aí a Lurdinha falou assim, não, se você tem plano para 7 livros, vamos publicar os 7 livros. Isso foi, assim, legal. Outro dia assim, que eu voltei para casa extremamente feliz. Eu sempre tive muitas boas recordações, situações com a editora Lê. Esse foi um dia dele. Aí nós planejamos, eu peguei aqueles rascunhos do projeto de 7 livros, né, que desde o início eu sabia onde eu queria chegar. Eu tinha os pontos principais de cada livro, eu só não tinha o desenvolvimento do enredo, né, do plot. Mas eu tinha os principais, o plot point, o plot twist de cada roteiro, de cada livro. E aí nós fechamos que publicaríamos os 7 livros. Um outro caso, eu vou chegar no curso, que eu acho válido, que eu lembrei aqui, eu acho muito interessante. Sempre me perguntam, né? Poderia até ser uma pergunta aí muito, muito bacana. Sempre me perguntam, você já teve branco criativo? Eu nunca tive branco criativo até análise, né, o desenvolvimento nosso sobre o 4º livro da coleção. Aí nós chegamos ao 4º livro da coleção. Ele ficou assim muito grosso. Se você pegar os outros livros, olha aqui, para você ter ideia. Quase que 3 vezes maior, quase. Os 3 primeiros, ficou... Porque, na verdade, eles foram engrossando, né? Vou colocar na ordem aqui para você ver, tá vendo? O terceiro já é um pouquinho mais grosso, o 4º ficou bitelo, né? E aí o 4º e o 5º eu mantive o tamanho. Na verdade, depois a gente fala sobre isso. O 4º e o 5º, eles têm o mesmo tamanho do 1, 2, 3 juntos. Não sei se dá para você perceber. Sim. Você entendeu? Verdade. O 1, 2, 3 tem o mesmo tamanho do 4 e 5. E o 6 e o 7 vão ser o mesmo tamanho. Para fechar a coleção. Então você pode dividir os 7 livros numa trilogia. 1, 2, 3 é o volume 1, 4 e 5 é o volume 2, e 6 e 7 é o volume 3. Depois eu explico melhor. Isso tem relação com os momentos que você escreveu? Então você estava ali nos 3 primeiros, aí teve essa tomada ali de decisão, editora, aí veio o novo fôlego, 4, 5, depois 6 ou 7. Como foi esse processo? Vamos explicar então. Eu tive a seguinte ideia. Eu sabia que livros de série eram complicados, porque eu já tinha tido experiências com 6 livros antes do Enigma dos Dados, né? Que eu falei. Eu já tinha essa experiência. Que livros seriados era muito complicado para editoras publicarem. É muito complicado, porque uma editora não te conhece. Como é que ela vai pegar um autor que ela nunca viu, nunca ouviu falar, o autor chega para ela com um plano de 7 livros? Não existe, assim. O cara tem, difícil tem que ser muito corajoso. Com o autor renomado do lado estrangeiro, a gente vê quantos livros que importa só o primeiro, o segundo, depois para, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? Olha a minha estratégia. Os 3 primeiros livros eu criei histórias independentes. Esses 3 primeiros livros aqui, são 3 histórias independentes.
Eu tenho 2 protagonistas no primeiro livro, 2 protagonistas no segundo livro e tenho 2 protagonistas no terceiro livro, com histórias independentes. As histórias, tem um mapa aqui, ó. Eu tenho um mapa, aqui o mapa de Enigma, Reino de Enigma. E aí, as 3 primeiras histórias, dos 3 primeiros livros, cada história ocorre num lugar diferente do mapa. Imagina 3 locais diferentes. Essas 3 histórias, no quarto livro, os personagens, eles são direcionados para o mesmo local. Quando termina o livro 1, quando termina o livro 2, quando termina o livro 3, todos eles, nós temos que ir para tal lugar. Isso foi uma estratégia. Eu vou fazer histórias separadas, porque eu posso terminar e posso vender os livros separados, entendeu? E aí, quando nós fechamos, aí eu ia fechar o quarto livro, ia ser o último livro. Quando eles falaram para mim, vamos fazer o 7º livro, eu falei, o quarto, agora eu posso colocar uma história linear, juntando todo mundo. Sim, entendeu? Sim, entendi. Foi assim, foi uma mega estratégia, eu confesso assim, e que ela foi surgindo no decorrer da caminhada, entendeu? Quando eu lancei o primeiro livro, uma pessoa da Novo Século, eu estava até conversando sobre ela esses dias, tenho muita vontade, não conheço ela pessoalmente, de encontrá-la, foi a pessoa que deu o nome ao livro Enigma dos Dados, tá? Ela virou para mim e falou assim, o seu livro, ele é bom porque ele permite uma continuação, mas ele também tem uma história que se fecha nele. E ela foi me falando, isso é bom, porque se uma escola quiser adotar, não precisa depender dos outros volumes. E aí eu fui juntando o quebra-cabeça, entendeu? Mas aí veio, eu escrevi o quarto livro, escrevi o quinto livro. Quando eu estava ali mais ou menos na escrita do quarto livro, aí tinha se passado mais ou menos uns 2 anos que eu tinha acabado de escrever o último livro, o terceiro. Então, do terceiro para o quarto, eu fiquei quase 2 anos sem pegar na escrita, porque o trabalho, o negócio começou a dar certo, eu comecei a fazer o quê? Eu tenho que divulgar, né? É igual cantor, tem que divulgar o single. Sim. Aí, 2016, 2017, 2018, eu tenho agendado ali nos arquivos, né? Foi uma média de 40 a 45 escolas por ano que eu visitei. É muito, é quase uma por semana. Isso que eu estava pensando, é coisa pra caramba. É muito. Eu pegava a minha folga do meu serviço, eu tenho folga, na época eu tinha folga de 3, 4 dias seguidos, e eu agendava essas escolas para aquelas folgas. Então tinha época que eu saía do meu trabalho, eu tinha que folgar 4 dias, 3 dias daqueles 4 dias, eu estava em escola, na parte da manhã. Entendeu? Eu já tive situação em que eu fui em uma escola de manhã e tinha outra agendada para tarde. Então, assim, eu estava trabalhando muito nisso. E fiquei quase 2 anos sem continuar a escrita. Eu tive que reler o primeiro, o segundo, o terceiro, dar uma lida. O meu medo, e aí eu tinha feito a metade do curso de letras, nesse meio de campo. Eu fiz a metade do curso de letras, larguei, porque eu não estava tendo tempo. Não estava tendo tempo. E olha que era um curso semi-presencial que fala, né? Eu ia falar semi-online, semi-presencial. Aí o que aconteceu? A minha escrita tinha aprimorado. E eu percebi isso. Eu tinha aprimorado, eu falei, eu não posso deixar a escrita dos próximos livros ficar diferente do 1, 2, 3. Por quê? Por mais que eu tenha melhorado a minha escrita, o livro 1, 2 e 3 deu certo. Para que eu vou escrever diferente, ainda que melhor, entre aspas? Né? É um risco, né? É um risco que dá para você. O livro 1, 2 e 3 deu certo. Você entendeu? É um risco. Exatamente. Não sei se você já viu, eu faço muita comparação com cantores, né, com o mercado fonográfico, né, que a gente fala. Isso. O que acontece? O cantor ele faz sucesso com um hit, com um single ou com um clipe de uma música. Sim. Ele tem aquela personalidade, ele tem aquele jeito de, sei lá, de cantar, de dançar. Aí quando ele faz sucesso, uma gravadora pega ele para produzir, o que geralmente acontece? A gravadora começa a mudar. A gravadora, não, aqui, ó, coloca um óculos, passa a usar falar assim. Aquilo é o que mata o artista. Perde a identidade. Então, assim, eu já fiz várias análises desse tipo, de várias carreiras de cantores. Sim. E eu comecei a perceber isso. Aí eu tentei, eu mesmo, né, me censurando,
não me censurando, me regulando. Uhum. Assim, eu tenho que escrever no mesmo nível do livro 1, 2, 3. E aí eu consegui. Só que, como eu tinha ganhado mais bagagem literária, né, experiência, Uhum. o livro 4 e o livro 5, os leitores perceberam, assim, tanto que eles ficaram mais grossos, né, a editora me deu essa carta na manga, e você sente que a história fica mais profunda, sabe? Ela tem uma pegada, é uma coisa diferente, Aí nós chegamos no branco criativo. Uhum. Quando eu mandei o texto cru, né, do 4º livro, aí eu recebi um feedback de uma pessoa que analisa, né, toda editora tem isso, geralmente o produtor editorial ele passa para alguém ler para dar uma avaliação técnica. E aí a pessoa que fez a avaliação técnica do 4º livro, ela saiu cortando um monte de coisa da minha história. Ela encontrou machismo, encontrou um monte de coisa que eu nem sei aonde que existia isso. Sabe assim, coisas absurdas que quando eu recebi uma lista mesmo, assim, não tô brincando não, eu recebi, imagina uma folha A4, com uma lista de coisas para mudar ali, né? Para mudar, sugestões assim, né, ó, isso aqui não pode entrar, né? Eu vou dar um exemplo, só para não ficar assim, como é que se diz? No campo, assim, da abstração, um personagem que é o Paladino, existe uma maldição sobre as fadas, no livro 3. Aí no livro 4, eu faço um flashback, e aí a fada, o Paladino está apaixonado pela fada, e a maldição é a seguinte: quando um homem se apaixona por uma fada, a fada ela não pode responder a esse amor. Se ela responder, aquele homem vai morrer dentro de poucos dias ou meses. A fada nunca vai ter uma vida amorosa feliz. Ela pode até ter um filho, 2 filhos com um homem, mas em breve ela sabe que ele vai morrer de alguma forma. Muito breve. Você entendeu? Aí quando a fada revela isso, a fada revela isso para o Paladino fala assim: eu não acredito em maldições e farei de tudo para que um dia você seja minha. A mulher foi lá e falou que tinha machismo nessa frase. Uma questão de posse, né? Tipo assim, de posse. Talvez. Entendi. Eu achei, assim, uma coisa absurda, completamente absurda, né? Você classificar um homem apaixonado dizendo isso, né? A mulher também pode dizer, né? E aí, isso foi uma coisa que eu mudei. Aí eu coloquei assim: eu farei de tudo para que você seja minha e eu seja seu. Assim, é uma coisa que, eu confesso para você, me fere até hoje. Quando eu pego o livro assim, sabe, essa parte, tipo assim, eu pulo, né? E aí, eu fui mudando. Eu voltei para casa com essa listinha, eu fiquei um dia inteiro sentado na frente do computador, olhando para a tela, para o texto. Eu não encontrava o problema que a pessoa tinha falado que tinha ali, eu não conseguia. Eu tive um branco criativo assim, gente, o que eu vou fazer para mudar isso aqui se eu não estou vendo problema nisso aqui? Não tem. Sabe assim, estão procurando chifre na cabeça de cavalo. Sabe, cara, é uma coisa tão absurda. Eu sou pai de 2 meninas, eu tenho relacionamento com as minhas meninas, com a minha esposa. Nossa, quem conhece? Aí chegar e falar que na minha escrita tem machismo, cara, você não tem noção. Isso para mim foi assim. Aí, uma outra experiência fantástica que eu tenho, né, que eu guardo demais com a editora Lê. Passou o primeiro dia, passou o segundo, não sei o que aconteceu por lá. No 3º dia eu recebo um e-mail da Lourdinha. Eu tenho esse e-mail guardado, ela falando assim: querido Marcos, não se preocupe com aquela lista. Nós queremos o texto do Marcos. Cara, você ouvir isso de um editor, assim, eu vou ser sincero, hoje em dia, principalmente, você ouvir isso de um editor: nós queremos o seu texto. É forte, eu não sei. Receber isso positivamente, né? Mas... Cara, é muito forte, porque assim, uma coisa é a pessoa que está ali na coordenação, ela conseguir enxergar até que ponto que ela está mudando a criação, né, a obra criativa de um artista, a ponto de deixá-la, ela não vai ficar em todo o seu esplendor, ela não vai ficar o máximo que ela poderia ficar. Perder a identidade, né? Perder a identidade do escritor ali, do Marcos ali, né? Então, assim, essa foi a única vez que eu tive um branco criativo, porque pediram para eu fazer algo que eu fiquei perdido, eu não sabia o que eu tinha que fazer. E aquilo ali foi, assim, um expurgo.
sabe? Quando eu recebi aquele e-mail, nossa, mas eu agradeci. Sabe, assim, foi um momento, eu classifico como lindo, foi um momento lindo. Foi catártico mesmo. E aí, que cara, ponto que a gente está hoje de lançamentos? Então, deixa eu te falar. A partir dessa minha jornada, com aquele monte de bombardeio nas redes sociais, compre meu curso, role para cima e clique no... A coisa virou, né? Aí eu falei assim, eu tenho que ter um curso mesmo. Também. Sim. Marqueteiro. Aí eu comecei a conversar com pessoas do MKT, né, do marketing digital. Eu falei, gente, eu vou gravar um curso. E aí eu custei anos, é uma longa história também, para outro bate-papo. Só um parênteses. Inclusive, a gente pode, no futuro, no outro episódio, focar na parte de escrita criativa do curso, que a gente está na parte técnica, a questão de material didático, é vídeo, é apostila, é ao vivo, é gravado, feedback de aluno. Acho que dá um baita do material para a gente focar nisso. Não, a gente fica aqui mais uma hora. Mas... Legal. O que acontecia? O curso surgiu da seguinte forma, eu recebo até hoje, bombardeio assim, de perguntas no direct. Antes eu não uso mais Facebook há anos, mas antes era no, como é que chama do Facebook interno lá? É o Messenger, eu acho. Isso. Messenger. E aí o pessoal perguntava assim, como é que o que você acha que não pode faltar no primeiro capítulo? Aí eu ficava lá digitando, cara, textão para a pessoa. Aí depois o outro me perguntava uma coisa. Aí, eu vou responder no meu canal do YouTube. Aí eu gravava um vídeo. Eu começava a ver que muitas pessoas tinham dúvidas idênticas. E aí eu falei, Aí eu comecei a colocar no canal do YouTube. Chegou uma hora, se você entrar no meu canal do YouTube, tem umas playlists. Tem playlist lá com uma sequência de vídeos de 1 minuto. 1 minuto, porque tinha aquele negócio de vídeo Nutella. Na época não chamava Nutella, não. Aí eu gravei uma sequência, 20 videozinhos de 1 minuto. Em 1 minuto eu te falava um conceito, te explicava o que era o plot point, o que era um plot twist, o que era um arco de personagem, o que é um arco ascendente de personagem, o que é um arco... Sabe assim? Sim. Aí depois eu peguei, no ano seguinte, esses temas e gravei vídeos de 5 minutos. Os mesmos temas, tem uma outra playlist lá. Aí você vai ver lá, as mesmas questões em 5 minutos. Aí eu já aprofundava um pouco mais. Sim. E aí eu comecei a me familiarizar de estar na frente da câmera falando. Quando eu vi que estava familiarizado, cara, peguei a câmera, fui pro quarto da minha menina, sentei, liguei a câmera e gravei meu curso. As aulas têm... curso inteiro. As aulas têm de 10 a 15 minutos cada aula, tá? Sim. Eu não lembro quantas aulas, mas são 9 horas e 40 minutos, mais ou menos, de curso. Alguns módulos, não lembro se são 4 ou 5 módulos, e nesses módulos as aulas são divididas em pedaços de 10 a 15 minutos. Eu peguei aqueles 5 minutos, óbvio que lá tem vários temas que não tive tempo de colocar ainda no meu canal do YouTube, mas é muito assim, eu até falo. E o curso, ele é vendido pela Udemy. E eu coloquei um preço muito baixo mesmo, tem pessoas que quase me batem, né? Amigos meus, fala, você tinha que aumentar o preço do seu curso, você tem que fazer um outro curso. E eu falo assim, nesse meu curso, ele geralmente custa R$ 27,90. Ele sempre está em promoção no site da Udemy. Ele chama Como Escrever um Livro de Sucesso, O Segredo das Histórias. E aí, eu falo assim, cara, eu quero deixar esse curso barato, por quê? Porque eu já recebi várias vezes contato de alunos, por exemplo, do Ceará, do norte do país, alunos que não têm condição nenhuma, às vezes, de comprar um livro e quer se tornar escritor. Então, eu quero ter um material, um curso, de baixo custo e completo. Para essa pessoa mais simples que for, ela tem condição de juntar um dinheiro, que não é uma coisa de louco, né? Igual a gente vê por esses cursos absurdos, e ter condição de ter acesso a esse conhecimento. E no curso eu deixo bem claro que é a minha metodologia que eu desenvolvi durante esses anos. Existem várias. Você pode desenvolver a sua, cada autor tem o seu estilo, o seu jeito. Ali eu deixo bem claro, gente, olha, eu faço dessa forma. Eu não estou batendo o martelo e falando que tem que ser assim, e se não for assim não vai dar certo. É óbvio que algumas coisas fazem parte, sabe, eu costumo falar assim, da BIOS, né, do programa do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, quando lê um texto, ele vai procurar essas identidades para montar a história na nossa mente. Então,
isso aqui, ó, você não pode mudar, né? Mas o resto ali entendeu? Você vê os conceitos que eu vou dando e você trabalha do jeito que você quiser, né? Eu falo como eu trabalho, mas a pessoa vai desenvolver da forma dela. E aí foi isso, o curso surgiu dessa forma. Que massa, Marcos. E é interessante que, além desse quase que um propósito social, né, do curso, né, no preço bem barato, para você atingir o máximo de pessoas possível, e encurtar o caminho da escrita e publicação, exatamente, que é algo que você não teve anos atrás. Você foi ali martelando, foi errando bastante, acertando, e eu sou muito a favor do tipo, cara, tudo que eu aprendo, né, tudo que eu absorvo de conteúdo, eu vou depois devolver para alguém, né? O podcast que ele tem muito essa visão também que, apesar de ser um papo descontraído, tem muita informação ali que o escritor pode escutar, absorver e ajudar ele na carreira literária. Então, e aí acaba que, né, a pessoa termina o curso, né, eu imagino, ele ainda tem possibilidade de validar o que aprendeu com seus próprios livros, né? Lendo os seus livros. Tem, porque no curso eu falo dos meus livros, assim, eu escrevi assim, eu dou exemplos do meu livro, sabe assim, olha, eu tripliquei a adjetivação, olha nesse parágrafo, eu coloco o parágrafo lá e explico. Entendeu? Isso é incrível, que complementa bem a experiência. Uma coisa é você falar do tipo, faça isso, e tirar, agora você não tem uma comprovação. Só que você fala isso de algo que você escreveu, validou, tá em escola, tá vendendo, tem editora, então é uma chancela muito forte, né, para o curso. E aí, até aproveitando que você falou, né, chancela, quando chegou a pandemia, a gente já tinha programado de não publicar o livro 6, né? Eu falei, vamos descansar um ano, eu preciso, e vamos trabalhar esses 5 livros que a gente tem. E a gente não sabia que ia ter pandemia. Aí teve pandemia, eu fiquei muito confortável em relação à minha carreira literária, porque eu tinha me programado de descansar naquele ano. Sim. Então, assim, só que eu não imaginava que o negócio ia prolongar por mais um ano e meio, depois de uns 2 anos e meio. E aí, cara, o 6º livro já estava escrito, eu entreguei para a editora, e o livro ele foi assim, foi muito bem recebido, bacana, coisa e tal. Aí nós começamos a ter alguns eventos, questões pessoais ali, que não estavam mais batendo. Aí eu vi que não estava assim, a coisa não estava mais andando. E aí quando chegou no final de 2022, que é ano passado, né, eu acabei procurando a editora. Eu sempre gosto assim, de conversar muito com as pessoas mesmo, ser muito franco, muito sincero. Eu falei, olha, eu não tenho condição nenhuma de escrever o 7º livro no estado emocional em que eu estou, por causa disso, dessas situações. E aí eu pedi o distrato, né? Eu falei assim, eu quero fazer o distrato dos livros, e eles só venciam em 2026, né? Nós temos alguns programas, inclusive governamentais, que os livros estão escritos, então a gente não podia. E aí a editora Lê, ela foi assim, foi fantástica, porque aí nós chegamos num ponto em comum, no denominador, nós mantivemos em 3 contratos, ou 4, se não me engano, algumas cláusulas para a gente continuar trabalhando junto, porque os livros já estavam, né, vamos dizer assim, prometidos, né? E aí ela me liberou os direitos autorais dos livros, em janeiro, se não me engano, janeiro ou fevereiro, nós assinamos o distrato. E aí eu fiquei feliz, né, até me questionou, como é que você vai fazer? O seu livro vai ficar igual o George R.R. Martin? Vai ficar sem final? E aí eu virei e falei assim, olha, eu vou publicar tudo na Amazon digital, porque eu não quero ter o estresse mais que eu tive no início da carreira. E eu ia publicar tudo ali, né? O 6º livro já estava revisado, inclusive eu comprei a revisão, que a editora lhe pagou um revisor. Eu falei, eu pago, porque a gente já tinha assinado o contrato, né? E aí ficava faltando só o livro 7. Só que aí quando chegou, se não me engano, em março, janeiro, fevereiro, março, eu tinha contatos de outras editoras, e aí eu comentei com o dono de uma editora de São Paulo, falei, cara, os meus livros, os direitos voltaram todos para mim, né, eu estou nessa situação, e eu estava realmente querendo um descanso, porque já tinha ocorrido 2 suspensões de lançamento do 6º livro. O 6º livro estava pronto, estava num processo de revisão, vamos lançar ele no final do ano. Eu prometia para os leitores, e assim, para vários leitores, né? Vai sair no final do ano. Aí quando chegava, não, vamos esperar mais um pouco, nós não vamos lançar agora.
E aquilo foi me incomodando, cara, porque assim, eu tive uma leitora, até de Santa Luzia, nossa, se ela estiver assistindo isso, eu acho que espero que ela se identifique, ela. Cara, ela parou de conversar comigo, ela me perguntava, eu tinha passado meu WhatsApp para ela, me perguntava todo ano no WhatsApp, quando que sai o livro 6? Sabe assim, eu tenho leitura. A pessoa, assim, não sei, me bloqueou, sabe, desapareceu. Ficou revoltada como. porque o livro não saiu, né? Ficou revoltada. O livro não saiu, porque foram duas promessas que eu fiz. Não, sai esse ano, aí no outro ano, sai esse ano, na Bienal de Minas. E aí chegou a Bienal de Minas e não saiu. Aí aquilo mexeu muito comigo. Mexeu, assim, de uma forma realmente que... Aí nós... Foi uma situação, assim... Sabe, eu não sou muito sensível, não, mas a coisa para mexer comigo tem que ser bem assim, mas realmente me incomodou muito, porque quando a coisa é só comigo, beleza, mas quando eu estou interferindo na situação de outras pessoas, eu me sinto mal, porque assim, sabe, né, eu me sinto como, o problema está em mim, né? E aí, cara, foi muito triste, confesso, sabe, assim, no dia que eu assinei o distrato, eu saí de lá, assim, arrasado mesmo, a cabeça a mil, pensando já o que eu ia fazer, eu vou entrar no KDP, já vou publicar, o que eu faço, isso e aquilo, quem que eu contrato para fazer as capas, e aí eu já tinha um contato do livro da minha filha, que eu publiquei com ela, eu não peguei ele, que saiu na Bienal de Minas, e aí quando essa pessoa, né, de São Paulo, ela virou e falou assim, olha, vai ter uma comemoração mês que vem aqui na editora, porque teve uma mudança na editora, e eu gostaria que você viesse, eu pago a sua estadia, tal, vem. Rapaz, aquilo foi a luz no fim do túnel, né? E aí eu falei, olha, eu vou com a minha filha mais velha, a gente juntou as malas, cara, a gente tem vídeo da gente assim no aeroporto, sabe, falando assim, brincando, sabe? Nossa, nós estamos indo para São Paulo procurar um emprego, papai está indo para São Paulo. A gente brincando, assim, papai ficou desempregado. Você tem que ver, porque assim, eu levo tudo na brincadeira porque a vida já é muito difícil. A vida é muito difícil para todo mundo, sabe? Isso a gente, sentido. Todos nós. Aí eu sempre levo as coisas, tento levar para brincadeira, para descontração, né? Aí a gente quando chegou lá, foi surpreendente, né? A editora a Ciranda Cultural, nós chegamos lá, eu fiquei assim, embasbacado com o tamanho da editora, com tudo que eu vi, sabe? Assim, não tem noção, assim. Eu brinco, é uma metáfora que eu uso, né? Uma comparação, falo que eu me senti o Charlie, da Fantástica Fábrica de Chocolate, recebendo o bilhete premiado. A gente chega lá na editora, é uma coisa tão impactante que, assim, o termo que eu sempre uso quando eu me refiro à Ciranda Cultural é algo faraônico. Eu tô até para postar no meu Instagram, sabe, assim, é algo faraônico, sabe? Você tem, assim, pilhas de livros, assim, de estante. Nossa, legal. Impressiona. É uma coisa, assim, eu nunca vi isso nem no Ceasa, nem no... Casas Bahia, onde eles guardam o estoque deles, sabe? É uma coisa assim, eu nem estaria falando aqui, mas aí eu comecei a ver que alguns escritores começaram a postar as fotos no Instagram, eu falei, poxa, e o próprio também, né? dono da editora, o dono da editora falou assim, no dia, não, pode tirar foto, aí eu tava todo sem graça, assim, e assim, fiquei encantado. Eles estão produzindo os livros, né? O contrato, nós já fechamos o contrato para 7 livros, os 3 primeiros já estão, assim... Ontem, nós batemos, dia 11, né? Eu não sei que dia que o pessoal vai estar assistindo o podcast. 11 de julho. 11 de julho. Nós batemos o martelo na capa do livro 3. Assim, passamos a manhã discutindo. São 2 coordenadoras editoriais, né? A Michelle e a Janice, lá de São Paulo, eu daqui, com um ilustrador daqui de Belo Horizonte também. Então, sabe, a gente criou um mecanismo de... Sabe, um aprova, passa para o outro, se alguém encontrar um detalhe, e foi a manhã inteira, eu estava de folga, eu saí de serviço anteontem à noite, 12 horas de turno, aí eu não tinha programado isso, de repente chegou a capa para mim, sabe, aí nós começamos, e cara, é o melhor trabalho que eu tenho na vida, eu falo assim, melhor trabalho, sabe, você discutir assim, vamos deixar a imagem assim, vamos aumentar aqui, vamos colocar isso aqui, esse detalhe, porque no texto original a personagem tem um pingente,
sabe, a gente ficar decidindo aqueles, os leitores vão olhar isso. Uhum. Cara, é fantástico, né? E aí, sim, cara, eu tô vivendo praticamente assim, um sonho. Quando chegou ontem, aí quando foi no domingo, né? Domingo, dia 10, eu recebi um convite para estar ali atrás do Minas Shopping, tá tendo atualmente do dia 11 a 14, o Minas Escola. Eu não conhecia esse evento, e aí um amigo meu aqui de Belo Horizonte me convidou para estar com ele lá, que ele ia me apresentar. Aí eu já fiz mais contatos. Ontem eu já saí de lá assim, com 4 pessoas que eu não conhecia, 4 pessoas importantes para mim, dentro da minha carreira. Sabe assim, eu adorei, assim, sabe, todo esse entrosamento. Eu falei lá com o pessoal, falei, gente, eu tô vivendo um sonho mesmo, porque assim, se eles soubessem o que eu já passei, o tanto de não, o tanto de... O seu texto não vai chegar a lugar nenhum, o seu texto não tá bom. E assim, eu vejo, sabe, todos os dias, quando eu posto no e-mail, na conversa do WhatsApp, eu agradeço as minhas coordenadoras editoriais. Eu falo assim, gente, nós estamos pensando em mudar isso aqui. Eu falei, muda, faz do jeito que vocês quiserem. Vocês têm anos de experiência de mercado. Gente, a Janice, eu não sei se são 25 ou 30 anos de... Eu não sei se ela trabalhou no UOL, na Folha de São Paulo, onde ela tem uma carreira brilhante. Ela trouxe escritores conhecidíssimos para o Brasil, publicou. Então, assim, eu estou aprendendo, eu estou fazendo a pós-graduação agora, entendeu? E assim, estou tendo uma pós-graduação, eu falo assim, olha, eles pedem para eu dar o conceito da capa, eu dou o conceito. Mas aí quando eles vêm com uma ideia daqui ali, eu falo, aceito na hora, porque você enxergou uma coisa que eu não enxerguei. Então nós estamos nesse pé. Estamos planejando, né? Até então não tem data, eu não posso prometer data nenhuma aqui, mas o planejamento é para início de agosto, até final de agosto, ou o livro 1 e 2, pelo menos, já estarem no mercado, e a gente fazer um lançamento. Daqui a pouco. Daqui a pouco, se a gente for pensar nessa jornada de anos ali. Gente... acredito. E fazer um lançamento na Bienal do Rio, entendeu? 2023. Que legal. Assim, eu tô falando, mas não tem nada garantido, não tem nada prometido. Assim, é só vamos tentar, vamos ver se dá tempo, né? Porque realmente a gente quer a qualidade. Porque se você faz com qualidade o produto, mesmo depois que passe atrás de 1 ou 2, 3 meses, o produto vai ficar ali no mercado e assim, as pessoas vão se agradar de adquirir o produto, entendeu? A gente gosta de comprar coisas de qualidade, né? Exato. Então, tá nesse pé. Muito bom. Cara, legal demais, Marcos. A conversa rendeu muito. É legal conhecer toda a sua jornada, os desafios, a história. E um ponto que chamou muita atenção na minha visão aqui é como que você se reinventou com as suas histórias, né? Como a primeira publicação, depois com a segunda, aí tem não de editora, aí fecha como editora, aí internamente você fala assim, cara, eu tenho que mudar, aí você vai para outra, e isso é muito legal, né? Toda legal assim, né? Hoje, né? Vendo que deu certo, não, o lançamento você tá certo. Cara, eu penso o seguinte, tá? Eu sofro como qualquer pessoa, e às vezes até um pouquinho mais, eu sou meio melodramático às vezes, e uma coisa que eu tenho para mim é o seguinte, igual o que eu falei lá atrás sobre você não ir para a rede social, ficar falando mal de editora, por exemplo. Sabe, tem situações que você vai passar. Se a forma como você vai reagir à situação é o que vai determinar o que vai acontecer depois. Entendeu? Se o leite já está derramado, dependendo do que eu for fazer, eu vou piorar a coisa. Se eu quebrar o copo, eu vou ter um leite derramado e um monte de caco de vidro para me ferir minha mão. Você entendeu o que eu quis dizer? Então, assim, eu falo, poxa, aconteceu, aí eu vou piorar a situação? Não, então beleza. E muitas vezes, o que eu chamo isso de maturidade. A gente tem que entender o seguinte, cada pessoa, eu, você, né, o Borges, o Luiz, todos nós temos os nossos interesses, a nossa forma de ver o mundo. Sim. Eu não posso querer te enquadrar na minha forma de ver o mundo. Chega um determinado momento, olha, eu quero seguir esse caminho, poxa. E eu achei isso muito maravilhoso, porque quando a gente conversou lá na Lê, porque eu vi assim, olha, chegou a hora da gente separar, entendeu? Vai ser melhor para nós dois, entendeu? As pessoas têm que ter essa maturidade de entender isso. Se o autor sai grilado pro lado de cá, o outro sai para lá chateadinho e começa aquela guerrinha. É ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo, gente.
deixa a pessoa livre para seguir o caminho dela, entendeu? Assim, eu tenho muito essa teoria para mim, entendeu? E assim, acaba sendo melhor para todo mundo, Não, claro, entendeu? concordo. Marcos, bom demais a conversa, agradeço, obrigado, tenho certeza que os nossos ouvintes aprenderam bastante com você. E, cara, um abraço, obrigado, adorei a conversa, espero que você tenha gostado também. Nossa, eu quero agradecer aqui, tá? Quero fazer um adendo aqui, agradecer a Luísa, que fez esse contato, né? Eu agora virei um telespectador de vocês. Quando passa um vídeo ali no Instagram, eu assisto. Eu assisti o podcast do Lobão inteiro no YouTube. Assim, que legal. Assisti. Isso. E tem o da jornalista agora que vocês publicaram. Eu não me lembro o nome, que eu também comecei, mas eu estava na rua, na hora eu falei, eu quero sentar depois e assistir. Vocês estão, assim, de parabéns. O programa está com muita qualidade. Tá? Eu que tenho que agradecer o convite. E a gente está aí, a gente está juntos, nós estamos juntos aí em Minas, no mercado, que a gente não precisar, a gente tem liberdade. Manda um e-mail, o que você acha disso? Vamos fazer isso? Quer participar? Podem contar comigo e eu espero contar com vocês também. Muito obrigado. Contar com a gente também. E, Marcos, é isso, cara. Eu tenho certeza que o público aqui gostou bastante do episódio. E a gente se vê. A gente tá na mesma cidade, todo mundo aqui de Belo Horizonte. Não tem um porquê, né? A gente não fomentar cada vez mais a gente vai se encontrar. Vamos verdade. Então, um forte abraço e muito obrigado. Até, um abração. Tchau, tchau.